Olá pessoal, tudo jóia? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que tem ajudado no canal, com dicas, ideias ou compartilhamento. Esse é o primeiro vídeo de uma série de conversas que eu planejo trazer. A gente conversa sobre esse mundo dos calouros e damos algumas dicas do que deu certo, do que deu errado para nós na faculdade. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais, isso ajuda demais o nosso crescimento. Então pegue seu café, pegue seu lanchinho e abra o seu AutoCAD e vem com a gente compartilhar a experiência. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Vitor, mas pode me chamar de Vitor. Hoje eu estou aqui com alguns amigos para a gente gravar um videozinho, dando algumas dicas para os calouros que estão entrando na faculdade de arquitetura e para quem está um pouquinho mais avançado no curso também. Dicas sempre são boas, né? Então, eu estou aqui com gente bonita, sorridente, feliz e alegre. Estou com eles e com o Kaique também, que está ali apresentando para vocês. Temos o Kaique, a Mariana e o Igor. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Vamos estar batendo um papinho bem rapidinho aí, falando um pouquinho de abobrinha sobre o que deu errado pra gente, o que deu certo, o que a gente queria ter ouvido lá naquele nosso começo do curso de arquitetura, que poderia ter mudado, com certeza, na nossa graduação. E mais, dá uma dica para vocês, assim, sobre como a gente vai levar essa faculdade aí para frente, né? E aquela coisa, velho, se não for para falar mal do meu curso, eu nem venho. Vocês querem começar, assim, com alguma dica? O que vocês queriam ter ouvido aí no comecinho, lá no seu primeiro dia de aula, quando vocês chegaram todo sorridente na sala com os professores? Então, oi, gente, meu nome é Mariana, como o Vitor já me apresentou. Eu entrei no curso de Arquitetura e Urbanismo aqui na UFV em 2016. E, bom, para começar, quando eu entrei no curso, eu acho que eu queria, primeiro, que tivessem me apresentado tudo devagar, porque quando a gente chega aqui na faculdade como calor, é um bombardeio de informação, todos os projetos de extensão, IEJ, e pesquisa, e coletivo. E eu me sentia um pouco perdida, um pouco acuada, então eu queria ter tido um pouquinho mais de tempo para entender e absorver e conhecer tudo. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, assim, que eu mais tive contato durante a graduação. Eu acabei indo para o caminho do movimento Empresa Júnior, então eu fiz parte 3 anos da Empresa Júnior de Arquitetura da UFV, que é a Teto. Por 2 anos eu fiquei como gerente de projetos, o meu último ano eu fiquei como diretora-presidente. E foi uma experiência muito interessante, um contato diferente com o mercado de trabalho, assim, de lidar com clientes e algumas coisas que a faculdade não proporciona. Para mim, assim, particularmente, foi algo muito bacana. Diferente dos meninos que estão aqui, eu cheguei a começar um pouquinho a entrar nesse mundo da iniciação científica, mas para mim eu vi que eu não estava gostando, não estava curtindo, então eu fui para outro caminho. E é legal para a gente ver que dentro desse período da graduação tem vários caminhos que a gente pode seguir, né? A gente não precisa escolher uma coisa só, dá para fazer mais de uma ao mesmo tempo. E é isso, um pouquinho. Nossa, e isso, velho, isso é muito verdade. Chega tomando um bombardeio mesmo de formação, né? Porque eu lembro até do pessoal falando comigo, não, você precisa de horas para formar, cara. Muita gente está perdendo tempo, mano. Você está no terceiro período aí, você entrou até agora no projeto de extensão, como assim? Então, tipo assim, eu tive que, sabe, ter a correr, assim, meu Deus, o que eu faço aí? Perdendo tempo. Mas acaba que você tem que ir com calma, velho. Tipo, ver o que tem no seu departamento, ver o que tem na faculdade. Tem tanta coisa extra do departamento também que você pode fazer parte, sabe? E o extracurricular de uma faculdade vai tão além, assim, do que a gente está acostumado. Tem coisas muito únicas, assim, que você pode experimentar. E, às vezes, com essa pressa que a gente chega entrando na faculdade, querer fazer isso, querer fazer aquilo, acaba que a gente nem sempre tem uma escolha feliz, né? Tem gente que né, tem a Mari, passa 3 na teto, gostou demais do início, né, que ela falou. Mas tem gente que já chega assim e acaba entrando numa coisa que não vai gostar, que pode atrapalhar o curso, né? Uma coisa que você vai se sentir feliz. Então, antes de tudo, tipo assim, entrar num projeto de extensão, ver o que é o projeto de extensão, ver se as pessoas conversam com você, te explicam melhor o que é, o que você vai fazer lá dentro, é muito importante, porque eu vejo, às vezes, né, aconteceu o caso de projeto de extensão, fala, o que a gente faz? Ah, isso aqui, isso, aquilo e aquilo, mas fala o que você vai fazer naquele projeto de extensão. E isso é muito importante, velho. E, nossa, eu vou dar uma dica também para os alunos, cara. Conversa, assim, com os veteranos, sempre. Porque é lógico que com os anos dá para acumular burrice também, né? E dá para acumular muita coisa errada também. Mas é bom a gente ver as experiências, sabe, que os veteranos tiveram com matérias, com programas de extensão. E
isso vai acabar não te dando um norte, porque cada um tem sua experiência única na faculdade, né? Mas acaba que pode te elucidar sobre algumas coisas. E uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, que a Mariana falou sobre isso, que é a arquitetura. Quando a gente entra, obviamente, com uma visão meio limitada do que realmente é arquitetura, mas é um universo de possibilidades muito grandes. Então, a gente, naturalmente, cada pessoa vai ter uma afinidade com uma coisa ou outra, e é importante a gente passear sobre todas as áreas. Por exemplo, ver o que a galera da teoria da preservação está pesquisando mais ultimamente, o pessoal do paramétrico está fazendo, o pessoal da empresa júnior também. Então, é massa a gente conhecer pelo menos um pouquinho de cada coisa, para a gente ver o que a gente tem mais afinidade, para a gente poder decidir as áreas que a gente consegue se identificar. Eu acho que isso tem um pouco a ver também, que é com o fato de que a UFV não é o limite da coisa. Na verdade, é um ponto de partida. Então, ao mesmo tempo que, não só nas teorias, nos campos assim, da arquitetura, mas o que está sendo desenvolvido em outras instituições também. Agora, na pandemia, muitas universidades, enfim, tanto a Lei Aldir Blanc também está contribuindo muito para isso, mas estão sendo oferecidas várias atividades e muitas vezes você acha que está sozinho aqui, isolado, mas, sei lá, tem alguém na Federal do Rio Grande do Norte que está pesquisando a mesma coisa que você, sabe? Então, entender onde que a UFV, por exemplo, no caso da nossa instituição, está inserida num contexto mais, assim, nacional. Acho que isso é importante para a gente ter um panorama também do que é a arquitetura no Brasil hoje, falando assim. Sim, e outra coisa, assim, que os meninos comentaram sobre terem muitas coisas para você poder fazer, procurar para entrar. Uma coisa de experiência própria que eu tirei é de ir devagar. Eu acho que o curso da arquitetura é um curso de uma carga horária extremamente pesada. A gente tem muito conteúdo teórico e prático para aprender, fora os projetos que a gente tem que elaborar todo semestre. E ainda a gente quer participar desses projetos de extensão, entrar nas outras atividades, fora o que a UFV mesmo tem, né? Cursos de línguas, outros grupos de atividades. E eu acho que tudo é válido. Então, se é uma outra atividade que vai agregar para você de alguma forma durante a graduação, eu não vejo por que não ir devagar com a graduação. Eu acho que tudo tem seu tempo, você não precisa correr, você não precisa desesperar. A não ser que você tenha muita pressa para formar, né? Mas eu acho que às vezes vale a pena dar uma segurada. Tá? Até pela nossa saúde mental. Sim, dependendo das condições, principalmente socioeconômicas do indivíduo, às vezes a gente precisa ter alguma pressa para encerrar isso, mas não havendo restrições, ou mesmo havendo restrições, tentar dar uma burlada aí, assim, isso. Mas é interessante isso que você falou também, porque essa ideia do tempo, eu acho que dá para trazer isso para todas as instâncias. Sei lá, você está fazendo uma disciplina de projeto. Como a disciplina de projeto é muito densa, dependendo do caso, você acaba se inserindo muito dela e esquece que existe um mundo lá fora. Tipo assim, a sua vida passa a ser projeto. E calma, pera lá. Tipo, é importante, mas talvez aquela entrega, ela é novamente um ponto de partida. Talvez seja mais interessante você, depois das entregas, voltar e discutir o seu processo de projeto, discutir algumas coisas, talvez refazer o seu projeto, do que ficar tão pilhado, digamos assim, num determinado momento, achando que aquilo ali é o fim, e que as coisas têm que acontecer nesse espaço de tempo, né, que se encerra essa disciplina. Então, trazer isso, até porque esse momento de entrar na graduação, a gente tem vários processos individuais que estão paralelos a isso, sabe? De descobertas e explorações do espaço, a mudança do próprio corpo, de entender questões mais morais e éticas mesmo, de quem é você no mundo, por exemplo. Então, o curso de graduação, ele inclusive alimenta esse processo e ele está ali, está paralelo, sabe? Então, acho que eu já vi algumas pessoas
esquecerem desse lado que é o eu e focar demais no que acontece ali na graduação. E isso não pode acontecer, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com o tempo das coisas e com o entendimento de quem é você mesmo. E para contextualizar um pouco o que o Kaique acabou falando ali, eu não sei como é na faculdade de vocês, assim, tem gente que está vendo esse vídeo que não é da UFV, mas na UFV a gente tem 6 projetos, né, a cada semestre ali, a partir do nosso terceiro período. E às vezes, a gente começa com um projeto com 6 créditos e depois a gente acaba na matéria de 8 créditos, que exige demais da gente em períodos determinados de tempo, assim, né? Então, é muito comum você ver os estudantes de arquitetura na tenebrosa semana de projeto, né? Porque a semana de projeto, por incrível que pareça, o mundo não para fazer projeto. Então, coisas vão acontecer na sua semana de projeto que vão exigir que você tenha também uma atenção para ela, sabe? Se permita, assim, ter um pouco de atenção para essas coisas que ocorrem fora a nossa viseira, né? Eu tenho que acabar isso, assim, ficar perfeito, eu tenho que acabar isso, porque não abra mão da saúde mental sua na sua semana de projeto, justamente porque você quer ficar, né? Quer acabar aquilo logo, tem que ser perfeito e tal. É lógico que, consequentemente, você vai ter que ter uma dedicação muito grande para essa semana, né? Você vai ter que entregar suas horas ali naquela semana. Porque isso tem alinhado com outras coisas, cara. Eu já vi pessoas ali no curso virando 2 noites seguidas para entregar projetos. E isso vai... Eu virei P1. É horrível. Cara, 2 noites seguidas, 48 horas sem dormir, sabe? Eu já fiquei também umas 37 horas sem dormir. E, assim, eu posso falar com vocês, assim, que é uma coisa surreal, assim. Porque isso vai muito mais de abrir mão da saúde mental. Isso vai até prejudicar você no curso mesmo, na sua entrega de projetos, sabe? Então, às vezes você tá 40 horas. Cara, depois de 24 horas sem dormir, o mundo não é mais o mesmo para você. Sua prancha não vai ser a mesma coisa se você tivesse feito acordado. Então, isso aí é coisa que já é provado, né? Quanto mais sono você tem, mais a coordenação motora vai cair, mais a capacidade de raciocínio lógico vai cair. E isso, nossa, cara, durante a sua graduação, é lógico que em um momento ou outro, você vai ter que virar à noite para poder dar conta do que você se propôs a fazer ali. Mas não faça disso um hábito, cara. Não faça disso a sua maneira de fazer projeto. Porque eu vejo muito isso virando maneira de fazer projeto, sabe? As pessoas começam o projeto já contando que vai virar à noite ali no último dia. Não faça disso uma maneira de projetar. Tenta ter esse planejamento inicial para evitar que isso aconteça o máximo possível, sabe? Não faça disso de maneira nenhuma. Não faça. Quando você fala de projeto, acaba assim que é natural que as nossas amizades mais fortes se tornem os nossos amigos de sala, praticamente. Porque a gente convive com essas pessoas o tempo todo. E é interessante, principalmente eu vejo isso acontecendo com maior frequência com a galera que está começando, a gente conseguir separar o que é o projeto, o que é o trabalho, o que é a amizade. Cara, é desgastante, você vai ter uma facilidade com certo tipo de atividade, seu amigo vai ter facilidade com outro tipo de coisa. Então é interessante saber dividir isso e não levar as coisas para o lado pessoal. Deu treta, você viu que não bateu, não ficou legal fazer trabalho com essa pessoa, cara, tudo bem aqui, conversa, não, tudo bem a gente fazer com grupos diferentes, sentar de uma maneira diferente dessa vez e segue a vida, sabe? Que acabar levando isso pro psicológico acaba até prejudicando a nossa própria vida acadêmica mesmo. Entra na faculdade, a gente acaba tendo um pouco de receio de falar algumas coisas com os colegas de sala, com os colegas de grupo, com os professores, mas isso é uma coisa que a gente vai buscando através do amadurecimento, sabe? O amadurecimento pessoal e o amadurecimento de estudante também. Querendo ou não adianta um professor de arquitetura continuar, né, passando as coisas, sabendo que a sala não está legal. A arquitetura é um curso muito prático, e eu ouso falar até que íntimo, assim, né, em alguns momentos. E outra dica que eu vou dar para a galera também é essa questão de matéria, né? A gente falou sobre projeto, mas tem outras matérias que são essenciais para estudantes de arquitetura. E eu vou falar isso como experiência pessoal. As matérias de arquitetura e história da arquitetura, né? Dessa questão
da teoria de arquitetura é super importante para você ter o conhecimento. Por quê? Essas matérias trazem muita referência para a gente. É super importante o estudante de arquitetura saber o que foi feito, em qual momento estamos, referência, em questão de embasamento e realmente de entender a produção arquitetônica. Eu tenho que correr muito atrás hoje do que eu deixei para trás lá no começo do curso sobre teoria de arquitetura. Essa deficiência que a gente tem ali lá no comecinho de não ter estudado aquilo, de ter abrido mão, de ler um artigo, né, por mais chato que pareça, você lê todos os artigos que a professora passa, a não ser que você cair que toma café da manhã comendo um pedaço de papel, acaba que você não vai achar todos os artigos interessantes. Mas é super importante a gente ter o conhecimento da disciplina para a gente produzir arquitetura. Quando você chegar lá no seu quinto, sexto, sétimo período, essas particularidades vão começar a ser exigidas por você, sabe? Assim como a matéria de teoria da arquitetura e história, eu posso falar que foi uma coisa que eu deixei de lado, mas hoje tem que correr muito atrás, é a questão de fundamento e estrutura também. Eu falo isso porque na UFV nós temos várias matérias com professores da civil. Para a nossa grade curricular, faz muita diferença você ter o conhecimento de estrutura, você ter o conhecimento de funcionalidade, de material, porque, de novo, isso vai ser cobrado de você, e mesmo que não seja cobrado de forma direta, seu projeto não vai ficar completo se você não ter conhecimento prévio do que você está fazendo ali. Então, corram atrás dessas disciplinas, por mais bobas ou incoerentes que pareçam, porque essas disciplinas, elas vão, com certeza, fazer parte de você se tornar um profissional completo. Porque ninguém faz arquitetura, você pode ter certeza, ninguém faz um projeto de arquitetura sem saber um pouco de fundamentos de estrutura e sem saber um pouco de teoria da arquitetura. E são áreas que andam completamente ligadas e funcionam para você entender todo aquele desenvolvimento ali como um todo, né? Então, isso tem um pouco a ver também com a ideia de autonomia diante das disciplinas, porque, assim, acho que tem um documento muito importante, que é o plano de ensino da disciplina, que ele vai ter a ementa, né, os conteúdos programáticos e as referências para consulta. E esse documento é muito importante, geralmente as pessoas pegam e deixam ele de lado, mas a ideia, no caso, seria o contrário, é você fazer uma análise, assim, aproveitar na primeira semana de aula, que não tem muita coisa, fazer uma análise do que está sendo proposto ali, e tentar entender por que aquilo faz sentido de estar no seu curso naquele momento, ou se não faz sentido. E aí, até para você criticar a sua própria estrutura curricular, você precisa de entender né, o que está sendo proposto, esses elementos, e em que momento eles estão sendo propostos. Acho que uma coisa que a UFV ensina bastante é você correr atrás por você mesmo, às vezes de uma forma até relativamente grosseira. E muitas vezes, nesse processo, a gente acaba se perdendo por não ter pontos de partida. Eu tenho muita ideia, por exemplo, de um plano de disciplina justamente como um ponto de partida, que é você se organizar a partir do que está sendo proposto ali. E outras coisas também. Eu estou trazendo muito essa ideia de ponto de partida porque eu acho que a graduação é experiência. E, assim, eu falo, tendo feito boa parte de uma outra graduação antes de entrar para arquitetura, essa é a conclusão que eu estou chegando cada vez mais, sabe? De que graduação é experiência. São experiências iniciadas, algumas se encerram, mas a maioria delas é inicial. Tem muita gente que vai falar que você só vai ser arquiteto depois de, talvez, 15 anos de formado. E, assim, a graduação é esse pontapé inicial, sabe? Então, tentar desenvolver uma autonomia no seu próprio momento de estudo pode ajudar muito a não ficar perdido em alguns momentos, porque, assim, acho que todo mundo vai ficar bastante perdido, mas quando a gente pode minimizar isso, acho que é interessante. E essa questão da autonomia que você fala, Kaique, é muito importante até porque, às vezes, aparecem disciplinas que a gente não vai gostar. A gente fala, entra no curso que a gente gosta para estudar só que a gente gosta. Não, tem algumas disciplinas que a gente não vai se identificar tanto, como você comentou. E ter essa autonomia também de não só consultar o que está na ementa da disciplina, mas também de buscar outros conteúdos relacionados com o que a gente está estudando, até porque
às vezes alguma coisa você não entendeu, não se identificou dentro da disciplina, mas se você buscar conteúdos relacionados ou que podem ser aplicados ali dentro também, pode te ajudar a criar um outro interesse dentro dessa disciplina, ou você ver uma outra aplicabilidade que você não tinha entendido antes. Você quer pôr o seu posicionamento, eu acho que você tem que estudar e procurar um pouquinho também. A arquitetura em si é um curso naturalmente muito crítico. Eu acho que a gente, desde o primeiro dia de aula, isso foi jogado pra gente, que a gente tem que aprender tanto a dar críticas como lidar com críticas, e acho que vai chegando no final da graduação, a gente se torna pessoas extremamente críticas, e eu acho isso importante. Então essa autonomia é bem importante. E sobre essa crítica a gente é incentivado a ter no curso de arquitetura, vem muito sobre essa questão também de desconstrução de ideias já existentes sobre arquitetura, sobre produção arquitetônica, sobre disciplina, sobre aplicabilidade. A gente chega com esses conceitos formados, né, dentro do curso, dentro da faculdade. A dica que eu quero dar, assim, né, para ser sucinto, é se permita desconstruir, e é fundamental a gente ter isso no começo do curso, para a gente poder desenvolver de forma saudável a nossa graduação. Então, busca desconstrução, né, falando agora sobre produção arquitetônica, busca essa desconstrução de conceitos pré-existentes. É lógico que com algumas matérias, elas vão favorecer essa desconstrução junto com o entendimento. A desconstrução vem junto com o compreender, né? Mas seja corajoso na hora de você desenvolver os seus trabalhos, sabe? Você vai ter muitas coisas técnicas para desenvolver lá no final da graduação. Você não vai poder ser tão livre, tão desconstruído quanto você está aí no começo. Então, nos seus primeiros projetos, viaja. Viaja. Tenta usar essa aplicabilidade com um pouquinho de desconstrução também, porque com o desenvolver do curso, você vai ver que muitas coisas vão entrar. Vai começar a entrar em funcionamento de estrutura, vai começar a entrar numa técnica, vai começar a entrar a sua própria autocrítica sobre a produção arquitetônica, sobre se aquilo é executável na vida real, se aquilo, né? Então, a gente tem várias coisas aí entrando junto no finalzinho do curso para produzir, que a gente até sente saudade, às vezes, ali nos nossos primeiros projetos, nas nossas primeiras formas desenvolvidas. E essa compreensão de geometria, de composição, de cheios e vazios, de fundamento de cor, viaja, tenta compreender através da prática também, sabe? O professor está ali, muitas vezes, para dar uma moldada ali, uma podada nessa sua, né, nesse caso de você viajar. Mas isso, muitas vezes, é uma ferramenta de projeto que é super útil para você entender, sabe? Porque não adianta nada você chegar, né, vamos falar, e não ser ousado, entre aspas, e acabar se arrependendo de ter feito uma coisa muito técnica, e é exatamente para isso que serve os primeiros anos, para você poder ter essa noção inicial aí de arquitetura, de produção arquitetônica. É igual você falou, Vitor, que a gente tem que viajar mesmo, a hora de viajar é realmente no início do curso, que quando a gente tem, digamos assim, poucas limitações, pensar em realmente coisas diferentes, fora da caixa mesmo. E uma outra coisa que eu gosto de falar sempre é de não ter medo. Igual eu vejo muita gente tendo medo de, para fazer arquitetura eu tenho que saber 500 mil programas e um monte de coisa, e a pessoa tem medo até de baixar o negócio, colocar no computador. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo, eu sou até chato por isso, é que programa você aprende fuçando, você aprende na prática. Cara, não adianta você baixar, fazer 1000 cursos, esquecer aquele negócio, achar que sabe a parada. Você já começa, baixa o programa, sei lá, vê alguns vídeos aí para entender interface, mais ou menos, e vai seguindo. Por exemplo, AutoCAD. Você prende um videozinho de interface de AutoCAD e aí depois, eu preciso desenhar uma parede e uma porta. Aí tá, como que eu faço uma parede e uma porta? Aí você vai procurando e tentar descobrir como que você vai fazendo essas coisas. Ao invés de você ver 1.200 vídeos para chegar lá no final, poxa, como é que eu faço uma porta? Tava no começo do curso, deixa eu voltar tudo para ver. Então é não ter medo mesmo, é pegar e dar a cara a tapa e ir embora, porque a verdade é que a gente tem que aprender. Então, é baixar e ir fuçando mesmo, cara. Acho que a minha ideia Sem falar não tem segredo. Sem falar que assim, né? Às vezes a gente fica com medo, mas na hora do aperto, na hora de entregar as pranchas de projeto,
ou vai ou vai. A gente vai ter que aprender pelo menos o básico. Então é o que você falou, Igor, não ter medo. E assim, porque na hora a gente vai aprender o básico. Você não precisa dominar 100% todos os programas, aprender tudo. Mas assim, o básico para você conseguir expressar as suas ideias, é isso que importa, ir atrás e fuçar, porque a arquitetura é isso, né? A gente tem que aprender a representar as nossas ideias, as nossas propostas, os nossos projetos. Se a gente consegue usar esses programas com o mínimo para conseguir representar essas ideias, é isso. Mas essa questão de programa que você vai utilizar vai muito com qual programa o seu curso está te incentivando a usar, e qual programa você tem conhecimento prévio, qual programa você vai usar para aquela etapa ali de representação também. Por exemplo, há um tempo atrás era muito difícil você usar o Revit. Você tinha que saber o Revit. Se você não soubesse o Revit, você não desenvolve o projeto. E não é isso que acontece. Isso acontece com outros programas também, por exemplo, o Photoshop e o próprio AutoCAD mesmo. São ferramentas para a gente fazer a nossa representação. Então, igual o Ambrosio e a Yamamoto falaram, são programas que você tem que dominar ali o básico. Você tem que aprender com alguns cursos, porque, inevitavelmente, você vai ter que usar algum recurso desses programas. E tem coisas que você vê ali, nem no nosso próprio canal, tutorial, que só aquele programa vai conseguir fazer. Mas tem outras funções que outros programas vão desenvolver igualmente. Então, ver que o programa você teve uma aproximação melhor, afinidade, porque no meu curso, por exemplo, eu só uso Photoshop. Tem gente que usa o Illustrator, tem gente que usa o CorelDRAW. Então, são programas diferentes, mas acaba que, de representação, eu acho que a questão não é saber usar aquele programa e dominar o básico daquele programa, mas você tem que dominar o básico de representação em alguns programas, seja ele no Photoshop, Illustrator ou CorelDRAW. Então, você não é saber fazer uma implantação do Photoshop, é saber fazer uma implantação, seja ela qual forma você quer fazer. Porque eu conheço casos, por exemplo, de arquitetos fazendo essas implantações à mão, escaneando e ficando ótimo na prancha. Então, os programas existem para facilitar a nossa vida e para poder universalizar esse conhecimento também. Esse canal serve para isso, para a gente poder passar uns tutoriais também de representação e esses conhecimentos para você aprender a fazer naquele programa. Mas se você tiver alguma outra facilidade, tem que aplicar esses conhecimentos em outros programas. Não tenha medo de usar os programas e outra coisa também, não se prenda a um programa específico. No meu curso, por exemplo, teve vezes que me assustaram com alguns programas logo no segundo período, a gente aprendia ali o Rhino, que é um programa super complexo, e me assustaram. Eu fiquei 2 anos sem encostar no Rhino, porque eu fui assustado com aquela aproximação. Hoje eu vejo que o Rhino é super aplicável em diversas aplicações. Então, hoje, desenvolver um projeto de geometria complexa no Rhino, para mim, faz muito mais sentido que no segundo período. Então, não se prenda e não se assuste também com esses programas que vão chegar para você. Tenta aprender, tenta pegar ali, mas não fique preso, não tenha medo. Então, gente, para desenvolver essas situações, essas representações, você vai precisar de referência. Cara, você não é o Van Gogh, você está no segundo período de arquitetura, você não sabe usar as coisas de representação de forma perfeita. Ninguém sabe. E é para isso que existem livros de representação, é para isso que existem exemplos, pranchas de concurso, pranchas que deram certo. Tenta aprender com as próprias pranchas dos seus colegas que apresentaram, né? Tenta ver o que deu certo ali e procure algumas imagens de referência. Referência é super importante para você se embasar na questão de representação, quanto para você entender também. Então, pega uma situação de referência e tenta entender o que ele fez para aquilo dar certo. Quais coisas ele utilizou para aquilo dar certo. A Yamamoto e o Ambrosio, que fazem ilustrações, que veem essa questão de representação digital, vocês veem que referência é uma das coisas mais importantes para a gente ter nessa questão de desenvolver uma peça digital, né? E quando você fala de representação, eu até lembro que eu, conversando com você, Vitor, você me mostrou aquele último vídeo que você fez, e aí eu perguntei, você usou Illustrator e V-Ray para fazer isso? Aí ele, não, eu usei SketchUp, mais Photoshop e outros programas. Então, assim, com diferentes programas a gente consegue chegar em resultados parecidos, né?
Então a gente vê o que encaixa melhor para a gente mesmo. E puxando um gancho também do que o Vitor falou sobre referência, a gente tem acesso à internet, tem diversos lugares que a gente pode procurar, e a gente não precisa focar também só em referência de projetos, né? Eu acho que procurar referências também do universo do design gráfico ajuda muito a gente a trazer as melhores formas de representação para nossas pranchas de projeto, assim, questão de paleta de cores, de relevância da informação, né, com as fontes, tamanhos diferentes que a gente vai usar. Então, procurar esses outros tipos de referência também é muito importante. Até porque eles têm um embasamento, por exemplo, de semiótica que a gente não tem no curso, né? Então, eles sabem fazer o negócio. A gente só cata lá para usar. E sobre essa ideia também de representação gráfica, tentando simplificar de uma forma muito questionável, mas que eu gosto muito dessa ideia, é que, assim, quando você está escrevendo um texto, por exemplo, se a gente puder separar os momentos, a gente tem, talvez, a formação da ideia e a transcrição da ideia, que por meio de palavra, por meio da linguagem. Mas, assim, isso não é muito bem discriminável. Ao mesmo tempo que você escreve, ao mesmo tempo que a ideia vai tomando forma no papel, ela também vai sendo construída e, enfim, acontece um pouco disso em todo o processo de projeto. Então, entender a representação também como a escrita da sua ideia. E tudo precisa partir de alguma coisa, sabe? Então, tipo assim, não adianta nada ficar no mundo da abstração, tendo ideia, vendo referência, se você não escreve essa ideia. A ideia só existe quando está no papel. E a nossa linguagem, a nossa forma de escrever é por meio, sei lá, da representação gráfica, do croquis, a mão livre, seja lá qual for, sabe? Mas ela precisa ser escrita. Em suma, a ideia só existe quando está no papel, sabe? Ela pode ser em maquete, você está pensando tridimensionalmente, qual que é a sua linguagem? Talvez uma maquete física. Isso é a escrita da sua ideia. Então, assim, é um processo mútuo também, não adianta nada mesmo. Você pode ficar 1 ano na frente do computador vendo referência, mas isso precisa ser digerido e escrito de alguma forma. E aí você vai se aproximando aí de como você vai escrever isso, seja numa representação mais manual e artística, conceitual, seja num desses programas. Enfim, é um mundo de descoberta também, essa parte de representação. Entender o processo de projeto também, né? Que cada um tem um processo diferente. Sim, e você foi muito feliz quando você falou sobre a questão de maquete, sobre a questão de croquis. Isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer, assim. O estudante está no seu 2º, 3º período, ele quer apresentar uma ideia, um projeto, uma forma, e ele vai lá e busca o render realista. Sabe, tipo, render realista é uma das últimas formas de representação de projeto que a gente busca quando a gente tem um conhecimento prévio de outras coisas básicas, cara. Porque, às vezes, esses elementos de representação servem muito mais como experimentação também. É importante a gente saber, você não precisa ser um desenhista profissional, você não precisa saber toda a questão de perspectiva. O curso vai te ajudar nisso, mas você representar ali, pegar um voluminho ali, um papelão e fazer uma coisa que seja mais fácil de você entender e modificar, você pegar um papel e rabiscar algumas ideias, isso é muito mais efetivo do que você ter uma ideia super concreta ali, uma ideia super fechada e já fazer um render realista, sabe? Poxa, que nem o Kaique falou, as ideias, elas surgem no momento que você bota aquilo no papel, na questão de já colocar em prática aquelas suas concepções. Então, você está trabalhando com essa tradução de ideias, tenta ir no caminho de uma coisa mais fácil de você fazer. Tenta pegar uma maquete ali, um bloco de isopor, tenta fazer um croquis, ou até mesmo o SketchUp serve para isso, para você desenvolver essas questões volumétricas, de material, uma questão mais de experimentação. Lógico que o render realista tem seus momentos, tem o seu lugar ali numa prancha de representação. Então, todas essas formas de representação têm o seu lugar e é importante a gente entender em qual parte do processo que elas entram. Então, essa parte do croquis pode ser usada tanto para representar um projeto final,
mas ela é essencial para a gente entender, para dar o concebimento de um projeto. Ela é super importante para a gente expressar nossas ideias. É uma coisa que eu posso falar com vocês. Render e AutoCAD não substitui croquis e maquete volumétrica. Isso é uma coisa que eu posso falar com certeza para vocês, porque o AutoCAD, o render, a maquete digital vai partir do croquis, da maquete, de qualquer instrumento de experimentação que você tenha feito. Não se prenda a fazer as coisas puramente digital em um programa ali que vai te dar tudo prontinho já digitalmente. Eu queria falar sobre um pouco da questão da organização também. Eu sou uma péssima pessoa para falar de organização porque eu sou desorganizado. Não tenho organização com o meu tempo e como os três me conhecem e já fizeram trabalho comigo, eu às vezes sou muito biscoiteiro, quero fazer umas coisas que não ficam dentro ali. Sou muito perdido em alguns momentos, mas é uma coisa que eu tenho tentado aplicar no meu curso, é ver quanto tempo eu gasto para fazer algumas coisas para poder aplicar isso no futuro. E eu estou falando agora, no meu caso, sobre a questão de prancha. Hoje, depois de ter feito várias pranchas, eu sei quanto tempo eu gasto para fazer uma situação, uma implantação, uma diagramação, uma correção ali. Eu sei quanto tempo eu gasto. Eu tento separar o meu tempo no último de projeto ali, no penúltimo, para isso. Porque eu sei o tempo que eu vou gastar. Façam isso na graduação de vocês. Tentem ter o controle de quanto tempo vocês gastam para fazer os seus trabalhos, seja ele até um comentário crítico, por exemplo. Tenha quanto tempo você gasta ali para fazer as suas coisas, porque isso vai te ajudar demais na parte de preservar a sua saúde mental. E assim, só complementando isso da organização, agora eu vou trazer o que eu aprendi na terapia. Não adianta só fazer a organização, né? Às vezes é até um pouco difícil a gente aprender a se organizar, mas também no curso em si, como eu já comentei, é uma carga horária muito pesada, então a gente tem que elencar prioridades. A gente precisa aprender a elencar prioridades. Então, você tem que mostrar também, estudar o que você tem para fazer e o quanto você vai conseguir se dedicar para cada tarefa. Você não vai conseguir dar 100% de você em tudo. Então, acho que você ter esse pensamento crítico de, para isso eu vou conseguir dedicar 80%, para isso 100%, porque eu gosto e quero muito, para isso vou passar na média no 60%. E é isso, eu acho que isso é muito importante. Sim, sim. Uma outra dica também que a gente vem dar para o pessoal é sobre essa questão de estágio. A gente falou sobre programas extracurriculares de curso, mas o estágio ele é uma coisa que todo estudante de arquitetura chega afobado para fazer, né? Eu tive uma péssima experiência assim, de fazer um estágio bem no começo do curso, e isso me trouxe a consequência de estar cancelando matérias, por exemplo, que por causa das horas semanais, por causa da disponibilidade, e isso me atrasou. Eu posso falar com vocês, tentem fazer o estágio na hora oportuna. A hora não vai ser a mesma para todo estudante, não adianta eu falar com você, só faz estágio depois do 5º período. Mas o que eu posso falar com vocês é não se sinta afobado nem pressionado de fazer um estágio precocemente no curso de arquitetura. Isso pode ser uma coisa que venha te atrapalhar, tanto em questão de grade curricular, como em questão de saúde mental também. Às vezes você está muito inocente, muito sem ter o amadurecimento necessário para fazer um estágio, pode ser muito prejudicial à sua graduação. Não, mas é importante também a gente levar em consideração que estágio é assim, realmente muito importante, né? Porque é o momento que a gente vê também a prática da arquitetura de verdade, assim, no campo fora da academia, né? Assim, no meu caso, o primeiro estágio que eu fiz nas férias, então é o ponto que eu tinha a cabeça livre nisso para poder me dedicar a isso, e foi um ponto positivo, sabe? Então, acho que saber o tempo ideal, saber o momento que você acha, não, agora eu acho que o estágio seria interessante para mim, é realmente uma hora de você aprofundar e ver como é a realidade fora da universidade mesmo. E quero agradecer a presença do Kaique, do Igor e da Mariana, por terem colaborado aí com essas nossas dicas para vocês. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Esse vídeo foi muito mais experimental e muito mais demonstrativo sobre esse cast de estudante de arquitetura. E deixe seu curtir, vai ajudar bastante a gente a dar continuidade nos nossos projetos. E é isso, até a próxima.